Pastor, vim aqui para dizer, já não quero servir este mundo tão fútil. Pastor, vim aqui declarar, eu não quero viver uma vida inútil. Abra seu coração, momento da palavra de Deus. Confessar meus defeitos e as loucuras que eu fiz. Muito bem, a palavra de hoje do Salmo, a nossa reflexão, está na mesma categoria dos livros poéticos e de sabedoria. E hoje eu estou com minha Bíblia aberta aqui em Eclesiastes. Chamo sua atenção, Eclesiastes capítulo de número 3, a partir do verso 9, falando sobre a eternidade. E o tema da mensagem hoje é eternidade. Presta atenção. Ele começa falando no capítulo 3, a partir do 1, sobre o tempo, que há tempo determinado para tudo. Tempo para tudo a gente precisa ter. Tempo de chorar, tempo de rir, e tempo de saltar de alegria, tempo de prantear. Mas a partir do verso 9 vai abordar o tema sobre a eternidade. Vejamos. Capítulo 3, versículo 9. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada melhor para o homem do que regozijar-se e levar uma vida regalada. E também que é dom de Deus que possa um homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus fez durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada se lhe pode tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que já foi, o que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. E Deus renova-se o que se passou. Versículo 11. O texto áureo. Tudo Deus fez formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio. Eternidade. Certa vez, um garoto perguntou ao seu professor o que era eternidade. Imagine só, uma pedra 3 vezes maior que o mundo todo, disse o professor àquele aluno. Imagine uma pedra 3 vezes maior que o mundo todo. O professor disse ao aluno, explicando sobre a eternidade. A cada 100 anos, um passarinho pousa sobre ela e amola a ponta do seu bico. Quando essa pedra não mais existisse, de tanto o passarinho amolar a ponta do seu bico, teria se passado 1 segundo da eternidade. Queridos irmãos, a vida terrena, com todos os seus cuidados, não nos permite, muitas vezes, pensarmos na eternidade. Aliás, uma pergunta eu já vi no folheto e também já foi tema de uma série de conferências: onde passarás a tua eternidade? É interessante que a nossa tirania, na nossa correria, do dia a dia do trabalho, a gente não faz a reflexão sobre o que é eternidade. Mas o homem, seja ele jovem ou idoso, culto ou indouto, rico ou pobre, precisa lembrar-se de que a vida não se limita ao tempo em que andamos sobre este mundo. Não, não, não. É preciso pensar na eternidade.
A Bíblia diz que se o homem, a sua vida consiste apenas neste mundo, nas coisas da terra, nós somos os mais infelizes do que todos os homens. Em primeiro lugar, eu queria pensar um pouco sobre a eternidade. O primeiro ponto é mito ou realidade? Queridos irmãos, é bom refletir sobre esse tema. Esse ano a juventude fez uma programação, uma conferência, e o tema foi eternidade. Foi muito importante, uma experiência muito legal. Alguns pastores jovens tratando sobre o tema durante um final de semana inteiro. Em nosso mundo hoje, existem muitos mitos, fantasias, lendas, contos e sonhos que nada tem a ver com a realidade. Não seria a eternidade um mito? Um simples mito? Será que isso não existe? Morre e acaba tudo? Morreu, acabou, rapaz. Tem mais nada. E alguns dizem, nunca ninguém veio de lá para contar e tal, e começa a falar isso. Mas a gente ainda refletindo sobre esse tema. Se não houver uma eternidade, podemos pensar como aqueles que dizem, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. A vida perde o seu sentido se tudo acaba na morte. Tudo perde o sentido. Mas a eternidade, ela está embutida no coração do homem. Em qualquer época, encontraremos a crença de que a vida não se limita apenas a este mundo físico. Isto porque o homem é um ser eterno. Existe esse sentimento dentro do homem que foi colocado por Deus. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade num coração do homem. Deus coloca embutida no coração do homem a ideia de eternidade. Os poemas de Homero constituíam como que a Bíblia dos gregos. E lá no âmago dos seus poemas, dos seus escritos mitológicos, está a ideia da imortalidade e de uma vida além túmulo. Os gregos tinham também uma profunda reverência pelos mortos. Também falava em seus ensaios filosóficos a respeito de uma vida após morte. Confúcio é um dos filósofos mais consagrados na história do povo chinês. O templo de Confúcio, lá em Pequim, foi construído no século de número 13. Já passou por várias reformas. Até hoje, os chineses lhe rendem culto. Isto confirma a crença da eternidade. É impressionante como na Bíblia e também na cultura os homens pensam a respeito da eternidade. E o texto fala que a eternidade Deus colocou no coração do homem. Certas tribos de esquimós, ao morrer uma criança, enterra junto dela a cabeça de um cão, porque este animal é bom conhecedor dos caminhos, e essa parte do seu corpo saberá guiar o infante para o mundo das almas. Veja quantas crendices e quantas realmente fantasias, lendas a respeito da vida após morte. E a Bíblia Sagrada? A Bíblia Sagrada ensina sobre a eternidade em muitas partes. E Deus colocou a eternidade no coração do homem. A eternidade, queridos irmãos, ouvintes da palavra de Deus, ela não é um mito. A eternidade é um fato. Eternidade, ventura ou desventura? Refletindo ainda sobre esse tema. O homem tanto pode fazer da eternidade uma felicidade eterna, como uma desgraça eterna. O profeta Daniel diz que uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. É interessante que Jesus Cristo ele falou de um caminho largo e um caminho estreito. Está lá em Mateus, no capítulo 7, versículos 13 e 14. O Senhor Jesus claramente afirmou que haverá um julgamento em que ele determinará a bênção eterna para uns e o sofrimento eterno para outros. Mateus capítulo 25, verso de 31 a 46. Para muitos, pensar na eternidade constituiu-se um pesadelo. Todavia,
é possível guardá-la prazerosamente quando temos Jesus Cristo no coração como a nossa única esperança. Em verdade vos digo, que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. João capítulo 5, o versículo de número 24. Eternidade, onde irei vivê-la? Uma pergunta que você pode fazer nesta manhã e refletir. Você que talvez ainda não tenha nenhuma religião, não importa, mas você reflete, você pensa, será que eu vou viver até 80 anos? Será que eu vou chegar a 100? E daí, se eu chegar à velhice, como é que vai ser minha vida? E depois da morte? Eu lembro de um folheto com o tema Onde Passarás a Eternidade, onde era abordado um jovem por algumas pessoas que pesquisavam e faziam perguntas na rua, onde ele passaria a eternidade. E ele começou perguntando: você pensa no futuro? E aquele jovem: claro que eu penso no futuro. Você estuda? Aí o jovem: sim, estou entrando na faculdade. Você vai fazer qual curso? E aquele jovem respondeu: e depois do curso, o que é que você vai fazer? Depois do curso eu quero trabalhar. Vou trabalhar naquilo que eu estudei. E depois você trabalhar, já tiver com emprego, aí sim, aí chega a hora de eu pensar num casamento. Com um trabalho, uma vida já estruturada, vou me organizar e vou encontrar a minha cara metade, a minha outra parte e tal. E eu vou buscar me casar. Aí a pergunta seguia naquela entrevista: e depois de casar? Todo mundo casa e suponho que eu vou ter filhos, teremos uma família. Que bom. E depois? Ele falou: depois os filhos vão crescer e certamente virão os netos, a família vai crescer. Ok. E depois? Ele falou: bom, eu penso que já devo estar me aposentando. Você vai se aposentar? Eu espero. Depois de trabalhar, criar filhos e netos, já está aposentado. E depois de se aposentar? Aí houve um silêncio pensativo. Vou aproveitar ainda o resto de vida. E depois que esse resto de vida acabar, o que vai acontecer? E nesse momento, houve um silêncio muito grande. Você vai conversando e perguntando: onde é que você vai depois? E depois? E depois? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E faço uma pergunta nesta manhã para você, ouvinte do Gabinete Pastoral. A eternidade, onde você espera passar? Você já pensou nisso? Quando tudo acabar, você está fazendo uma casa legal? Eita, que casa bonita! Essa casa vai durar quanto tempo? E quem vai morar dela depois de você? E esse quarto que você gosta tanto? E essa cadeira? Quem vai sentar depois de você? E o carro que você acha tão bonito e é tão útil, e realmente é útil, quem usará ele depois de você? Precisamos estar preparados para o dia em que vamos prestar contas diante de Deus, pois haverá um juízo. O tribunal divino existe sim, e ele vai cobrar de mim e de você tudo que a gente tem feito, que ele tem nos dado. Estar preparado ou não é uma questão de escolha, de opção de cada um em relação a Jesus Cristo. A eternidade todos iremos enfrentá-la. Em Lucas temos uma narrativa muito forte. 2 homens que eles começaram a promover muita desordem, cometem crimes, assaltos, roubos, e muitas pessoas fazem isso. E aqueles homens agora estavam presos, todos na mesma época. Na verdade, eles estavam crucificados, e ali, juntos, eles iriam morrer. É isso mesmo. E um deles reconheceu que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Você lembra da história da crucificação? 2 ladrões, um à direita e um à esquerda. Há quem conte que era um ladrão bom. Não vejo um ladrão bom, mas um ladrão arrependido. E naquele momento crucial, ele reconhece que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E disse mais: lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Mesmo Jesus crucificado, ele viu em Jesus um rei. E ele viu o reino de Jesus. E por causa disso, a sua eternidade foi totalmente diferente do outro. Ele encontrou-se com Jesus Cristo no paraíso, e o outro foi para o inferno. Queridos irmãos, Jesus Cristo para aquele ladrão arrependido: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O outro, em vez de pedir socorro na hora da morte, ficou blasfemando. Tem pessoas que até na hora da morte não têm
o coração quebrantado. Assim será com muitos casais, pais e filhos, amigos, colegas de escola, companheiros de trabalho, vizinhos, etc. Uns vão subir, outros não. Uns vão ressuscitar eternamente, outros para vergonha eterna. Tudo é uma questão de escolha. Agora, uma opção. Depende de você. A parte de Deus já foi feita. Ele já enviou Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você, querido ouvinte, gosta do gabinete, escuta. Você que está passando aí na rua, onde você vai passar a eternidade? Ou quando morre acaba tudo? Diante dessa realidade da eternidade, o que você pensa? Qual será agora a sua decisão? Você vai refletir ou você não se interessa por esse assunto? Você se interessando ou não, um dia você vai estar diante da eternidade. Mas um conselho eu queria lhe dar nesta manhã. Receba Cristo e com Ele sua eternidade será feliz. Há muitos anos, um homem fez sua opção e então, no final da sua vida, testemunhou: desde agora, a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amam a sua vinda. Foi Paulo escrevendo a Timóteo no capítulo 4, 7 e 8. E uma pergunta para você: onde você passará a sua eternidade? Tudo Deus fez formoso ao seu tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Você aceitando ou não, você está chegando o tempo seu e o meu de comparecermos diante de Deus. E quando sair daqui, lembra aquela parábola do rico e de Lázaro? O homem se vestia de linho finíssimo, aqui na terra esbanjava. Quando morreu, foi para o inferno. Enquanto aquele miserável, pobre, mas que confiava em Deus, ele foi para o seio de Abraão. Só uma observação: o rico não foi para o inferno porque era rico, não, porque confiava nas suas riquezas e não confiava em Deus. O pobre não foi para o céu porque era pobre, mas porque ele confiava em Deus. A eternidade é uma realidade. Você precisa pensar nela, porque querendo ou não, já já você vai estar diante de Deus. Onde passarás a eternidade? Com Cristo, nós somos felizes, mais do que vencedores. Sem Jesus, o inferno, a morte eterna, separação de Deus. Que nesta manhã, escutando essa mensagem, você possa refletir. Não estou falando de religião. O assunto é muito sério. Aceite a Jesus Cristo e você terá felicidade eterna. Eclesiastes 3:11, eternidade. Todos nós estamos partindo para o dia do encontro com Deus. Aceita Cristo. Então, Eclesiastes 3:11 é a reflexão do dia, o salmo do dia. Agradecemos sua presença aqui em nosso canal. Obrigado. Pastor, eis a minha confissão, porque fui ovelha perdida, no caminho ferida, caída do